Esse aqui é o cuscuz. Foi meu filho que deu o nome a ele. Eu ia chamar fubá, né? Meu filho falou, papai, cuscuz. Falei, não tá bom, cuscuz. Fica aí que eu vou tomar café. Eu já acordei bem cedinho. Hoje é domingo e todos os domingos eu acordo bastante cedo. Eu tenho uma pequena produção, né? Alguns produtos que eu faço. E aqui na minha cidade onde eu moro, domingo é a feira. Então é de lei eu ir lá, conversar com o pessoal, vender o meu produto. Para mim é algo interessante, porque de certa forma é uma escola de aprender a vender. E o que eu vou falar hoje aqui tem a ver com vendas, digamos assim. Porque vendas é relação com pessoas. E a possibilidade de você se expressar verdadeiramente também faz com que as pessoas se interliguem com você. Se a gente for pensar um pouco na ideia de se expressar com verdade, a gente vai entrar em dois termos, que é se expressar e a própria verdade em si. Se expressar é comunicar o que há em você, o que há dentro de você. E é impossível, a gente só comunica o que tem. Mas assim, com verdade, a gente só pode expressar aquilo que há dentro de nós. É impossível amar quando não existe amor. Ama-se quando há amor para dar. E verdade, a gente pode observar por um aspecto bastante universal, né? Uma verdade que sirva como um todo, a verdade absoluta, digamos assim, que se encaixe para você como também para o outro. São verdades filosóficas muito profundas, que vêm a partir de uma investigação também muito aprofundada. Como você pode observar também aspecto de verdades interiores. Isso é verdade para mim. Então, pensando nisso, expressar com verdade é expressar quem você é. E é impossível expressar quem você é quando você não sabe quem você é. Então, para expressar a verdade, antes de qualquer coisa, é necessário um mínimo de investigação interior. De uma investigação interior e de um autoconhecimento. É através da investigação e você diagnosticando quem você minimamente tem a possibilidade de saber quem você é, das suas habilidades, dos seus gostos, das suas aptidões, das suas histórias. Então você pode expressar minimamente verdade naquilo que você fala. E é de fundamental importância expressar a verdade na vida, porque é você. Então, tipo assim, como ser você mesmo ao conviver com as outras pessoas. Se expressar é jogar o que há dentro de você para o mundo. Como ser sincero consigo mesmo ao ponto de as pessoas entenderem que aquele seu discurso, que aquela sua expressão, seja verbal, seja corporal, seja também através do olhar, aquilo é verdadeiro, aquilo realmente é você. Então, expressar a verdade é uma das coisas mais importantes na vida. É onde as pessoas vão diagnosticar, sei lá, é onde as pessoas vão ver que você está sendo realmente você, onde você está sendo verdadeiro. Agora, uma coisa interessante de se falar, a partir do momento que você se mostra, você tira toda a carapaça e começa a compartilhar ao mundo a sua verdade, muitas pessoas vão julgar, isso é um fato. Mas é interessante entender que a pior mentira é aquela que você fala para si mesmo. Essa é a mentira que mais dói. A coisa mais importante, eu acredito que é interessante estar com a consciência limpa. Não com as outras pessoas, mas a consciência limpa com você mesmo, sabe? Você conseguir comunicar, não necessariamente para as outras pessoas, mas comunicar para você mesmo, verdade. Enquanto você está discursando, sei lá, convivendo com as pessoas, até no silêncio do seu próprio quarto, você consiga dizer, caramba, eu estou conseguindo, eu estou sendo verdadeiro, eu estou sendo eu mesmo. Então, expressar a verdade não é necessariamente algo que se faz para as outras pessoas. Eu acho que, em primeiro lugar, é algo que se faz consigo mesmo, com autoconhecimento, e é inegável, uma relação até espiritual, digamos assim. Há a necessidade de você se isolar do mundo, nem que seja por um momento, e conversar com Deus. Ai, derruba não, gato. O gato derrubando as coisas aqui. E quando a gente fala em verdade, a gente também tem que falar da mentira, né?
Então, a pior mentira que há é aquela mentira que você conta para si mesmo. Onde, por exemplo, todas as pessoas concordam com você e acreditam no que você está falando. Porém, você dentro de si mesmo sabe que aquilo não é verdade. Essa é a pior. É essa que pesa na consciência. Então, antes de se expressar verdadeiramente para os outros, busque expressar verdadeiramente para si mesmo. Antes de qualquer coisa, eu vou ser sincero comigo mesmo. E dentro disso é interessante falar o quê? Não é porque você é uma pessoa que se expressa verdadeiramente que você precisa falar tudo o que você pensa. Existem momentos para falar, momentos para calar, momentos para ser sincero, momentos para ouvir. E se expressar não é necessariamente comunicar. Por vezes a gente se expressa não se movimentando. Eu conheci muitas pessoas que falavam um pouco e aquele pouco falar dela diziam bastante. Então se expressar é muito mais do que verbalizar, digamos assim. Eu diria que se expressar verdadeiramente é ser quem você é. Imagina você conseguir se expressar tão verdadeiramente ao ponto de ser autêntico. Se expressar verdadeiramente resume um pouco nessa palavra, autenticidade, sinceridade consigo mesmo. Eu sei que no mundo que a gente vive hoje, a gente, por vezes, principalmente a galera jovem, para pertencer a um grupo, a um determinado segmento, alguma tribo, digamos assim, eles acabam mentindo para eles mesmos, para se encaixar, né? Eu acho que, de certa forma, no processo de amadurecimento e de autoconhecimento, às vezes isso é até normal. Que a gente entra dentro da sociedade, a gente se adequa àquele movimento, sei lá, dentro de uma faculdade, dentro de uma escola. E existem alguns casos que a criança, desde pequena, ela é autêntica. Isso que é interessante, ela expressa a verdade. Ela não cria carapaças. Mas, num modo geral, as pessoas tendem a entrar num determinado grupo. E, por vezes, elas podam um pouco da sua personalidade. Por vezes, é nesse despertar que elas acabam quebrando padrões que foram criados para elas se encaixar em grupos específicos. Nessa quebra de padrões que as pessoas chamam de despertar, né? Ela começa a criar, de certa forma, um modo de viver, um modo de enxergar o mundo sincero, particular. Para expressar a verdade, você tem que observar o mundo de uma forma particular, no sentido assim, de uma forma realmente autêntica. Mas para observar o mundo de uma forma autêntica, você tem que ser autêntico dentro de si. Perceba que parte de si para o mundo. Pegando a linha lógica, primeiramente, para expressar a verdade. Você só expressa o que você é, então você tem que buscar ser autêntico, ser sincero consigo mesmo, se conhecer, aí você vai expressar aquilo ao mundo. A partir do momento que você consegue expressar quem você é de forma natural ao mundo, as pessoas enxergarão isso dentro de você. Você mesmo, perceba. Geralmente você está convivendo com pessoas, claro que algumas pessoas enganam, algumas pessoas são realmente psicopatas, elas conseguem ser, não vou dizer nem ator, porque ator de certa forma é uma profissão, mas há um aspecto de atuação, né? A gente vive numa sociedade que muito é teatral. Por exemplo, a própria política, muitas vezes, você assiste um debate, aquilo é tudo um teatro orquestrado para um objetivo. A sociedade é um reflexo também disso. As pessoas criam carapaças para se enquadrar automaticamente e essa carapaça com o tempo acaba ficando tão grossa que ela se perde naquilo e fica sem entender quem realmente ela é. O que acontece? Realmente tem que se desprender, como se fosse abrindo uma mata, pegando um facão, abrindo tudo e tentando encontrar dentro daquelas várias percepções que foram se concretizando dentro da sua personalidade, você tenta até encontrar a autenticidade. Ao encontrar, expressá-la. E o interessante sobre se expressar verdadeiramente é que ela parte do princípio do autoconhecimento. Você se conhece, automaticamente você expressa a verdade que há dentro de você. As pessoas observam essa verdade dentro de você. Isso traz uma sensação de vida plena, de vida interior bem resolvida. E um aspecto interessante é que a gente sempre estará se autoconhecendo, porque em questão de consciência estamos, ou necessariamente teríamos que estar sempre evoluindo através de estudos, de experiências, tornando-nos cada vez melhor. Eu vi uma frase uma vez que dizia assim: o objetivo da vida é sair bem melhor do que entrou. Então,
A gente tem que cada vez ser mais sincero a partir desse autoconhecimento, desse autoaperfeiçoamento, desse crescimento pessoal. E por consequência, a partir do momento que você se conhece e é mais sincero consigo, você também expressa isso para o mundo. É de forma natural. E quando a gente expressa a verdade, a gente tem a tendência a ficar pleno. É tão bom poder ser quem se é. É tão bom poder não criar máscaras. É tão bom poder sorrir quando quer sorrir. Imagina você estar num momento que todo mundo está rindo e você se obriga a sorrir sem querer sorrir. Você obriga a bater palma sem querer bater palma. Imagina você ser tão pleno ao ponto de você estar num lugar onde todo mundo vai para um lado. Você diz, não, eu não quero ir para um lado. Eu tiro um exemplo uma vez. Uma pessoa, a gente estava num ambiente, essa pessoa soltou uma brincadeira para alguém que estava passando na rua. Essa pessoa que estava passando na rua voltou para brigar com ela. A gente ali naquele momento falou, não, tentou separar, apaziguar, né? E essa pessoa que estava passando na rua, que se estressou com a brincadeira, seguiu o seu caminho. Graças a Deus não aconteceu nada. E o pessoal falou, deixa esse cara para ir, que estava lá, acho um grupo de 4 pessoas. Deixa esse cara aí, vamos embora para lá. Eu poderia ir embora com a manada e deixar aquela pessoa sozinha. Mas não, eu fiquei com ela naquele momento. Porque eu sei que ela era imatura, né? Eu era um pouco mais maduro, ela era uma pessoa imatura. Assim, em questão até de idade. Então ela precisaria de um apoio, né? Então resolvi ficar. Não segui a manada, digamos assim. Então eu fui, eu observei, tive a empatia de observar aquele momento e fiquei com aquela pessoa. E dali eu absorvi uma das maiores lições da minha vida, no sentido assim, a gente não deve fazer o que todos estão fazendo. A gente deve fazer o que é certo. Porque essa pessoa falou pra mim e disse assim, tu fez uma coisa que ninguém nunca fez pra mim. Ficou do meu lado. A única pessoa que fez isso na minha vida foi minha mãe. A mãe dele não estava viva mais. Eu falei, porra, caralho. Então a partir daquele dia eu falei, caramba, eu vou fazer o que eu acho que deve ser feito. Porque há dentro da gente, de certa forma, uma consciência. Parece que nada, né? Acho que Deus colocou isso dentro da gente. Do que é certo e do que é errado. Claro que a gente pode errar, a gente é humano. Mas a gente tem basicamente o que é certo e o que é errado. Por vezes, a gente segue a manada sem refletir se aquilo realmente é correto. Pegando esse exemplo, eu falei, não, vou ficar. Eu sinto que o correto é ficar com essa pessoa. Ela precisa de apoio. E ao ficar com ela, ela falou isso pra mim. Eu falei, caramba, a partir de hoje, vou seguir meu próprio pensamento. Mas algo interessante é, escute outras pessoas. Nunca deixe de ouvir as outras pessoas. A gente tem que ouvir, sim, a nossa consciência, fazer o que acredita como certo, silenciar quando acredita que deve silenciar, mas tem que estar atento a ouvir, porque por muitas vezes as pessoas têm algo a nos ensinar. Expressar verdadeiramente, se expressar verdadeiramente é, antes de qualquer coisa, saber ouvir, saber perceber o universo, saber ter a empatia de absorver o que está ao nosso redor. Por exemplo, se eu estou dentro de um diálogo com uma pessoa, é de fundamental importância eu ouvir para eu poder me expressar. Então, se expressar com verdade é também estar atento. E o que eu trago para a gente praticar é escolha bons ambientes. Ambientes que favoreçam a sua autenticidade. É um fato que tem ambientes que nos privam, né? Que nos tornam cada vez menos autênticos e nos tornam também cada vez mais presos em padrões. Procure pessoas que te desbloqueiem de certa forma. Essa palavra bloquear está muito em moda. Mas é interessante, realmente que despertem você, que te tragam visões de mundo. Nunca fique no mesmo lugar. Procure lugares novos, com pensamentos novos, com pessoas novas. Isso é interessante. Não é que você precise ser um macaco que fica de pulando em galho, mas é importante encontrar pessoas que te deem nova perspectiva de vida. Há o exemplo de Jesus. Jesus foi fazer milagres, não onde ele nasceu. Ele foi para lugares novos. E naqueles lugares novos, de pessoas que não conheciam ele, que não tinham visões prévias sobre ele, foi lá que ele fez milagres.
E a dica que eu dou aqui é: crie bons hábitos. E um dos melhores hábitos para se expressar verdadeiramente é a reflexão. Ouça a sua consciência. Quando eu falo em ouvir, é tanto ouvir pessoas, porque as pessoas têm experiências. Dizem que o sábio é aquele que não precisa errar para aprender. Ele pode aprender com o erro dos outros. Isso é interessante. Então, ouça as pessoas, reflita sobre o que você escutou, reflita também sobre sua própria consciência. E outra coisa, cara, seja sincero. Seja sincero consigo mesmo. Isso vai fazer total diferença. Romanos, capítulo 12, versículo 2. Não se moldem às estruturas desse mundo. Não se moldem às estruturas desse mundo. Mas transformem-se pela renovação da mente, a fim de distinguir qual é a vontade de Deus.